pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o livro Casa de Segredos. Bom, esse livro é lançamento desse mês pelo selo Galera Júnior, que é um selo da editora Record, e ele está dando o que falar assim nas redes sociais porque os autores, eles são bem reconhecidos, assim, no gênero, né, que seria o infanto-juvenil. Um dos autores é o Chris Columbus, que foi quem dirigiu o filme Harry Potter e a Câmara Secreta. E o Ned Vizzini também tem, acho que um filme que eu não vou saber o nome, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que ele dirigiu também. Os dois são roteiristas também, então o Chris Columbus, se não me engano, ele escreveu os Goonies. Bom, esse livro vai contar a história de uma aventura que 3 irmãos passam. Bom, os irmãos Walker, que é a Cordélia, de 15 anos, o Brandon, de 12 anos, e a Eleanor, de 8 anos, eles acabam passando por uma situação muito difícil financeira. A família, o pai, né, perde o seu emprego, ele era um médico cirurgião, mas por conta de um acidente, que é explicado aqui, ele perde o emprego e eles têm que vender a casa deles para poder comprar uma outra que seja mais barata, enfim, para que sobre um pouco de dinheiro para eles conseguirem viver até o pai conseguir um outro emprego. E é aí que eles conhecem a Casa Kristoff, que é uma espécie de mansão que eles vão conhecer para ver se dá para comprar, enfim. E que é a Casa de Segredos, né? Essa casa aqui da capa. Quando eles vão visitar essa casa, as 3 crianças estão no gramado e eles acham que... A menor acha que viu uma velha careca, enfim, os irmãos mais velhos acabam não acreditando nela, mas quando eles vão ver o que é, se é verdade que a Eleanor viu uma pessoa observando eles atrás de uma árvore, e eles veem que na verdade é uma estátua de pedra. E eles deixam isso por isso mesmo, né, deixam pra trás isso, mas os 3 ficam com medo disso, apesar de ser uma estátua, aquilo é um pouco macabro pra eles. Eles acabam comprando a casa e depois de um tempo vão lá morar, né, eles se mudam pra essa casa. E é aí que eles acabam conhecendo uma velha careca. Tudo acontece quando ela surge e se apresenta pra família. Algo acontece pra que essas 3 crianças, 3 irmãos, vão parar num mundo fantasioso, num mundo à parte do nosso. Que é um mundo que mescla 3 histórias literárias. Porque o Kristoff, que é quem mandou construir a casa, ele era um escritor. Então ele escreveu inúmeros livros e dentre esses livros que ele escreveu, 3 acabam se mesclando e formando esse mundo que é pra onde esses 3 irmãos vão. E o livro trata sobre a descoberta por esses 3 irmãos sobre o porquê deles estarem ali, o que está acontecendo e como sair daquele lugar. Inclusive de saber se os pais estão vivos ou não, porque na verdade do nada eles acabam indo parar nesse mundo e eles têm que entender do zero o que está acontecendo. E, inclusive, faz sentido a partir de então, porque eu li esse livro, comecei a ler não sabendo sobre nada dele. Na capa tem uma frase da J.K. Rowling falando uma aventura apaixonante sobre o poder secreto dos livros. E faz sentido, porque os nossos personagens são inseridos no mundo fantasioso, que é o mundo de 3 livros. Então isso é muito bacana, porque a partir de então surgem situações muito interessantes, porque os livros nos quais eles estão ali na casa e eles podem ler esses livros. Então isso é legal porque eles acabam sabendo sobre o que acontece em tal livro, enfim. O plot desse livro é muito bacana, principalmente pra quem ama ler, que é o foco, né, dos consumidores desse livro. A história me lembrou bastante os livros do Rick Riordan e do Lemony Snicket. Do Rick Riordan pelas aventuras e do Lemony Snicket mais pelos personagens. Eu vou explicar. Os personagens é um dos pontos positivos, assim, do livro, porque cada um é muito bem desenvolvido. Então, por exemplo, a Cordélia, ela ama ler, isso faz com que as pessoas que amam ler se, aproximem mais dessa personagem. O Brandon, ele ama videogame, é aquele irmão que é um peste,
E a Eleanor é uma fofura e geralmente era ela que tomava as decisões mais maduras, apesar de ser a caçula. E cada um possui uma característica muito marcante, aliás, várias características marcantes que são confirmadas, reafirmadas durante toda a história. E isso é legal porque os autores mantêm uma coerência ali, né, durante a escrita muito legal. Às vezes uns personagens parecem que têm certa característica, mas o autor esquece. Mas aqui nesse livro não. E a relação que os três têm é muito legal, é muito, assim, amável. Eu gostei bastante dessa química entre os três personagens e entre os outros também, que são bem bacanas, a construção dos outros. E é por isso que parece bastante com os livros de aventuras em série, porque aqui nós temos também três irmãos que são bem próximos, né? Já a escrita é bacana, sim, eu gostei. Eu estava com um certo receio ao começar a ler esse livro, porque eu não tenho boas experiências com livros que são escritos por mais de um autor, que é esse caso, né? Eu já li alguns livros da série House of Night, não sei se vocês leram, e naquele livro, eu tenho um caso de amor e ódio com aquele livro, porque dá pra perceber realmente quem escreveu qual parte. Você percebe essa transição entre a escrita de uma pessoa para outra, que no caso ali são mãe e filha. Mas nesse livro não, você não consegue perceber quem tá escrevendo qual parte, então você tem uma homogeneidade da escrita muito bacana e que é mantida em todo o livro. E cada capítulo ele termina com alguma notícia assim que captura a curiosidade do leitor. Então cada capítulo termina com alguma revelação ou com alguma situação de enrascada ou de aventura, enfim, que eles precisam solucionar e que a gente não tem ideia de como vai ser solucionado. Essa é uma coisa legal, uma característica bacana que o Rick Riordan também faz. Ele escreve de uma maneira que a gente não consegue imaginar como que os seus personagens vão sair daquela enrascada, daquela aventura. E aqui também é assim, então são inúmeras situações que os autores criam, bem imaginativas, assim, e bem criativas, que a gente sabe, a gente fica entusiasmado com a leitura porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente acaba descobrindo, a gente quer descobrir o que vai acontecer. E nessa linha eu tenho uma única crítica que seria o desenvolvimento da história, né? Eu achei que o livro se estende um pouco e tem uma parte ali que eu tive que deixar um pouquinho o livro de lado porque eu senti que os autores estavam enrolando um pouco. E logo depois já é o final, e o final acontece assim muito de repente, muito rápido. Então é uma coisa que se eles tivessem trabalhado um pouquinho mais nisso, talvez tivesse ficado um pouco melhor. E aí eu não teria nenhuma crítica pra fazer em relação ao livro, né? Mas eu percebi que tem essa disparidade um pouco ali, que na metade do livro, um pouquinho mais pra frente, ele enrola um pouco e no final é muito, assim, o desfecho é muito rápido. Bom, o livro também possui muitas citações da cultura nossa contemporânea mesmo. Por exemplo, aqui cita o Hobbit, cita Mick Jagger, Rolling Stones, né? Também a aparência de um dos personagens é bem parecida, assim, com a do autor F. Scott Fitzgerald, que eu adoro o autor, que escreveu o Grande Gatsby. Então, essas citações, assim, que são bastante até, que tem durante todo o livro, prendem também a curiosidade do leitor, porque você se vê ali conectado com a escrita, com a história e com as citações que geralmente são feitas pelos personagens, né, pelos três irmãos, então isso também faz a gente se identificar um pouco com eles. Essa aqui é a tradução, né, da galera Júnior, e eu vi alguns erros gramaticais, acho que no total eu consegui achar 8 erros. Isso empaca um pouquinho, mas no total, assim, no geral, elas são bem esparsas, o que não incomodou muito na leitura. Mas, enfim, é a primeira edição, então tem aí algumas revisões a serem feitas. E uma coisa muito triste que eu percebi ontem é que o Ned, ele se matou em dezembro. Eu não sabia disso, gente. Eu li o livro e depois eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, sabe? Não sei o que aconteceu direito, só sei que eu fiquei muito triste com essa notícia. E eu espero que o Chris, ele consiga aí escrever a continuação sozinho ou com que ele ache alguém né, no nível ali do Ned, porque esse livro é uma série de 2 livros, tá? Então não é um livro único. O final, ele possui um gancho, ele completa a aventura dos irmãos, mas possui um gancho pro segundo livro, que é o último livro da série, até onde eu sei. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostarem, deem um like pra mim no vídeo, se inscrevam no canal, acessem o blog que vai estar aparecendo aqui na tela. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!